Ai, eu gosto tanto de programar, eu sou tão apaixonada por programar, que programar é o meu hobby. Será? Será mesmo? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu acho que você vai gostar do que eu tenho pra falar. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Comentem aqui se vocês estão gostando do vídeo, por favor, porque daí eu fico sabendo se vocês estão gostando, tá bom? Hoje eu vou falar de uma coisa que me ajudou muito a dar assim um up na minha qualidade de vida, né? Que foi ter um hobby. E na verdade eu já toco violão há vários anos e enfim, não guitarra, mas o violão eu já tocava há bastante tempo. Porém, quando eu comecei a trabalhar com TI, digamos que eu fui deixando de lado essa vontade de tocar, né? E foi ficando de lado, e eu fui substituindo aí por essa vontade de programar, né? E começava a dizer para as pessoas que eu amava tanto programar que eu fazia isso até no meu final de semana, em todos os horários livres que eu tinha, e fui deixando de lado, né, estes instrumentos, né, e enfim. Trouxe aqui meu microfone ou minha guitarra para fazer inveja para vocês? Não foi. E vocês vão entender. Então, gente, a minha dica de hoje é que você tenha um hobby. E assim, por que eu acho que programar não deve ser o seu hobby se é o que você faz durante o seu dia a dia, como o seu meio de trabalho? Porque, pensa comigo, a gente usa muita lógica, certo? Né? O tempo todo você está fazendo análises, cálculos, né? Pensando, nossa, eu tenho que arrastar esse botão para cá e tem que ficar tanto. E aí você tem que pesquisar e você pesquisa uma classe no projeto e onde que tá tal função e como que eu faço tal coisa. Então, toda essa parte de programar envolve muito raciocínio. E raciocínio lógico em muitas vezes, né? A gente tem que estar fazendo uma série de lógicas na nossa cabeça para conseguir programar, né? Para conseguir, inclusive, ter um dia bem eficiente, né? E acabar conseguindo fazer tudo que a gente precisa. E quando você tem o seu hobby como a mesma coisa que o seu trabalho, você continuou dessa mesma lógica, sabe? E literalmente nessa mesma lógica. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que a sua cabeça tá o tempo todo racionalizando, sabe? Tá o tempo todo raciocinando muito e fazendo análises lógicas o tempo todo, né? Quando você tem um hobby que ele não tem nada a ver com o que você faz na sua profissão, né? E quando eu digo assim um hobby, eu não digo assim, você programa front-end e vai estudar back-end, sabe? Eu digo realmente algo bem diferente. Então, por exemplo, eu faço aula de canto e tento tocar guitarra, porque eu sou muito mais de tocar violão, então a guitarra é uma tentativa mesmo. Não toco bem não, né? E agora existem outras coisas que também eu fui incluindo. Eu gosto de andar de bicicleta, por exemplo. Eu não gosto de atividade física de um modo geral, assim, e eu sei que é importante pra gente, principalmente pra qualidade de vida. Eu não gosto da atividade física, tipo, ir numa academia, sabe? Meio que não é pra mim, né? Comenta aqui se você também não gosta. Então, eu gosto de andar de bike, né? Então, andar de bike também é outra atividade, sabe? Que não vai te deixar
raciocinando do mesmo jeito que você faz já no seu dia a dia, né? Existem uma série de outras coisas. Por exemplo, eu peguei gosto de tirar foto. E eu tiro foto de qualquer coisa, sabe? Sei lá, se eu olhar uma ponte e é bonita, eu tiro foto. Uma flor é bonita, eu tiro foto, sabe? E comecei a tirar foto de coisas, né? E na rua, assim. Então, às vezes eu saio pra passear e vou pra tirar foto, sabe? E até nem gosto de ir em lugar movimentado, não, né? Lugar bem tranquilo, assim. Às vezes até perto do meu prédio, sabe? Eu saio dar uma volta na quadra pra procurar coisas que eu ainda não vi, né? Então, eu acho que quando a gente acaba criando o hábito de ter um hobby, a gente vai saindo um pouco dessa mente tão lógica, sabe? E dando um refresco mesmo, né, pra nossa cabeça. E às vezes a gente pensa que não tem tempo, sabe? Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo. Na verdade, o tempo, ele sempre existe, né? O que não existe é a prioridade. Mas tempo a gente sempre tem, né? Mas às vezes a gente não tem a prioridade. Então o que eu sugiro pra você não é nem só fazer um hobby, ter um hobby, mas sim você priorizar isso, né? Você priorizar isso na sua vida vai ajudar muito, né? Porque a gente precisa ter algo que nos relaxe, sabe? E sentar na frente da TV, assistir algo que você nem tá assimilando de tão cansado que você está, eu não acho saudável, sabe? Então a minha opinião é que você tente achar algo que te ajude, né, a sair dessa lógica 100% do tempo, né? Eu sugiro atividade artística, né, como tocar um instrumento, qualquer atividade artística ou até esportes que as pessoas recomendam bastante, que é muito bom, né? Porque essas atividades vão proporcionar um relaxamento maior na gente, né? Jogos, eu diria que 50% 50, sabe? Depende do tipo de jogo. Porque se você parar pra pensar, tem jogo que ele não vai te relaxar e vai te deixar mais estressado. Então, como o tema aqui é justamente relaxar e você ter mais qualidade de vida, né? Eu não tô dizendo pra não jogar, mas, por exemplo, eu adoro jogar, mas esses dias eu tava tão cansada trabalhando e eu tava assim mergulhada em lógica. Aquele dia eu tive que trabalhar bastante, sabe? Então a minha mente ela tava tão cansada que até para conversar eu tava cansada. E aí eu fui jogar um jogo que tinha lógica envolvida. Era tipo de você meio que tentar decifrar o que estava acontecendo ali. E aquela lógica, por mais de ser pequena, sabe? Não era assim algo igual programar, mas eu tava cansada de ficar raciocinando, sabe? Então, é por isso que eu sugiro que você tente achar algo assim para fazer. Se você não tiver ideia, né, do que fazer, eu sugiro tirar foto, porque todo mundo tem celular, né? Então, é muito mais fácil você sair e comece tirando foto de coisas que podem ser interessantes para você ficar olhando depois, sabe? Sei lá, tire foto de prédio, de lugares, do céu, sabe? Das nuvens, de uma ponte, do chão, de você mesmo, tire selfie, qualquer coisa, sabe? Mas que aquilo vai te fazer, sabe, caminhar, sair pela cidade, conhecer outros caminhos, né? E eu acho que pode ajudar nessa busca pela qualidade de vida, né?
E eu particularmente, né, se eu fosse indicar alguma coisa para você fazer e você tiver dinheiro disponível para arcar com compra de um instrumento musical, eu acho que o instrumento musical também desperta, né, essa coisa artística, né? É claro que o instrumento musical vai ter um raciocínio para você aprender como tocar um instrumento, né? Não digo que não vai haver, mas eu acredito que é diferente, né? O raciocínio que você usa para tocar um instrumento, né? Porque te dá bastante satisfação quando você toca e a música, né? Ela tem esse poder de relaxamento, né? E tocar um instrumento musical, se você falar com qualquer pessoa que toca um instrumento musical, é bem relaxante muitas vezes, né? Então, é essa a minha dica de hoje, né? Talvez seja um vídeo levemente mais curto, mas eu acho que é bem interessante, né? E pode parecer simples, né? A princípio você pensar, ter um hobby, já ouvi isso, sabe? Mas quantas vezes que a gente, tantas dicas simples que a gente não segue, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se quiserem deixar seu comentário aqui, me conta se você toca um instrumento musical, que atividade que você faz para relaxar, né? Que atividades que vocês fazem aí para desestressar um pouco, né? Sair dessa rotina de programação e fazer outras coisas, né? Contem aqui pra mim, por favor, tá bom? Beijos, tchau!